A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Vamos estudar a lição de número 11, mas antes de iniciá-la, eu peço a gentileza a vocês que divulguem o nosso canal Teologia e Pentecostalismo no YouTube, onde essas lições estão disponíveis. Aqueles que não são inscritos, ainda dá tempo, hein? Se inscrevam lá, ative o sininho para que vocês possam receber as notificações. E é claro, se gostar, aperte lá o joinha, deixando o seu like. Não esqueçam também de falar aí sobre o Dia da Bíblia, que é comemorado no segundo domingo de dezembro, onde vocês estarão dando esta aula. E ela foi celebrada no segundo domingo de dezembro e foi criado lá na Grã-Bretanha, em 1549, pelo bispo por nome Cranmer, não sei se está a pronúncia correta, que inclui a data do livro, ou que incluía a data do livro nas orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população ela intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada aí por volta de 1850, quando chegaram da Europa e também lá nos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública deste tipo de evento aconteceu quando foi fundada aí a Sociedade Bíblica do Brasil, mais conhecida aí como SBB, na data de 1948, lá no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. A partir daí, esse dia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data, segundo domingo de dezembro. Essa comemoração ela se tornou tão especial que ela passou a integrar o calendário oficial do país por volta, aí de 1850, como eu falei, por meio da Lei Federal 10.335, que institui a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Vamos então para a nossa lição de número 11, cujo texto áureo vai falar para nós: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevere nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Com base nesse verso, nós já vemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos na sua inerrância e infalibilidade. A sã doutrina para nós deve ser inegociável, pois nós vivemos tempos aí, de ventos e doutrinas como nunca antes. E a vida e o ministério do apóstolo Paulo, ele nos inspira a ter compromisso com a veracidade encontrada na palavra de Deus. As doutrinas das Sagradas Escrituras são elas que edificam a Igreja de Cristo, ou edificou e ainda edifica ao longo de todos os tempos, de todas as eras, desde que ela foi fundada. Aí Paulo, com a ameaça dos discursos vãos que os falsos mestres faziam no seio, no meio da igreja, para corromper a sã doutrina, ele apela ao bom senso pastoral de Timóteo, seu filho na fé, para que ele enfrentasse com toda a autoridade os falsos mestres que mantinha a igreja fora. E ele diz a Timóteo: mantenha o modelo de tudo quanto foi ensinado acerca da genuína doutrina cristã. Nós vamos ver que em todas as cartas paulinas há um cuidado em manter a sã doutrina, que foi ensinada, logicamente, por Jesus e pelos 12 apóstolos. Na nossa introdução, nós vamos ver que por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual é o ponto de equilíbrio da sã doutrina? São algumas perguntas. O ponto central da nossa lição vai dizer: é preciso zelar pela sã doutrina. Qual o significado, então, da palavra zelo? Nós podemos aí verificar que nesta palavra há dois sentidos, um positivo e um negativo. Zeloso ou zelo, no sentido depreciativo, negativo, ele indica paixões hostis que causam contenda, conforme vemos em Provérbios 27:4. E também, no sentido positivo, para indicar, designar o zelo consumidor que se concentra na pessoa amada, conforme Salmo 69, o verso 10. Dependendo do contexto, essa palavra ela é traduzida por ciúme, e esse vocábulo é empregado para denotar um zelo apaixonado e ardente por Deus.
o que resulta em fazer a sua vontade e defender a sua honra em face dos atos ímpios de homens e também de nações. O próprio Paulo, ele sentia-se culpado por ter sido extremamente zeloso das tradições de seus pais, um zelo logicamente equivocado. Nós vamos ver isso em Gálatas 1,14 e Filipenses 3,6. No entanto, o apóstolo Paulo, ele elogiou os judeus pelo zelo que eles demonstravam para com Deus. Dá uma olhada lá, Romanos 10,2, Atos 22,3 e também 21,20. As Escrituras ensinam que os cristãos, eles devem ser zelosos e se arrepender, conforme Apocalipse 3,19, para corrigir os erros, segundo Coríntios 7,11, e para ofertar, segundo Coríntios 9,2. Passemos então para o tópico de número 1, ortodoxia versus heterodoxia. Nós vamos unir os pontos 1, 2 e 3 numa só explicação. No ponto 1, dois termos técnicos importantes. No ponto 2, conceito de ortodoxia. É necessário entendermos esses dois termos teológicos para nos posicionarmos diante de tantos ventos de doutrina. Então, primeiramente, o que é ortodoxia? Ortodoxo é aquele que segue fielmente um princípio ou uma norma ou uma doutrina. Esta palavra no grego é ortos, que significa reto, e doxa, que significa fé ou opinião. A junção dessas duas palavras indica que é o que está conforme a doutrina religiosa tido como verdadeiro. Ortodoxa é uma expressão usada para fazer referência a algo rígido, tradicional, que, segundo alguma perspectiva, não evolui, mas que é conservador, que não se adapta nem admite novos princípios ou novas ideias. É aquele que está em conformidade com os princípios tradicionais de qualquer doutrina. A expressão pouco ortodoxo, que nós já ouvimos, é usada para fazer referência àquelas pessoas ou indivíduos ou a algo que não segue nenhuma regra tradicional e que foge do que é comum, do que é convencional. Exemplo, nos nossos dias, a Igreja Voz da Verdade, eles têm uma posição diferente acerca da doutrina da Trindade. Então, nesse sentido, eles não são ortodoxos, e sim heterodoxo. Já na questão do meio para se chegar até a Deus, a Igreja Voz da Verdade são ortodoxos, ou seja, eles creem que o único caminho é Jesus. Já o termo heterodoxo vem de hétero, que em grego é diferente, e doxa, que em grego significa opinião. Nós devemos fazer uma observação no ponto 3 para não causar confusão nos sentidos desses termos. O texto da revista vai dizer o seguinte: conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra heteros significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito do mesmo objeto. A heterodoxia deve ser entendida como ensinos contrários à genuína palavra de Deus, bem interpretada, conforme nós veremos aí no tópico 2, no ponto 1. Então nós devemos entender que ortodoxos, nos pontos fundamentais da fé cristã, é defendê-los com unhas e dentes. Nós devemos defender a ortodoxia nos pontos fundamentais, mas nos pontos secundários nós devemos respeitar a posição contrária. As doutrinas da fé cristã ou da fé cristã são aquelas que implicam em salvação. Rejeitá-las é o mesmo que mexer nos fundamentos de uma construção. Mexeu no fundamento da construção, toda a obra rui. Essas doutrinas fundamentais da fé cristã, que é o fundamento, elas giram em torno das doutrinas gerais, como a Trindade, a doutrina da encarnação, doutrina da expiação, doutrina da divindade de Cristo, do seu perfeito sacrifício, da culpabilidade humana, da salvação pela graça sem os méritos das obras e outras coisas mais. Então todas essas são doutrinas fundamentais que não podem ser mexidas. Mas há algumas posições que são difíceis de determinar a sua ortodoxia. Exemplo, predestinação e livre-arbítrio.
Em relação aos pontos secundários das igrejas cristãs evangélicas, nós devemos ser equilibrados para não querermos ser arrogantemente os donos da verdade. Uma frase que eu gosto muito é que nós devemos anular as nossas diferenças para que apareçam as nossas coincidências. Uma frase de Agostinho nos diz: no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, e em tudo, a caridade. Fazendo assim, a igreja ela vai estar preparada para combater assim, com veemência as doutrinas de demônios, conforme nos diz 1 Timóteos, o capítulo 4 e o verso 1. Nós passamos aí a síntese do tópico 1. Com ortodoxia, nos referimos à doutrina cristã, enquanto ela for coerente com o que Cristo e os seus apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo que for diferente disso, nós devemos anular.